Bom dia, turma. Então, hoje a gente vai para a nossa terceira aula e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia radiológica do abdômen, tá? Então, eu vou fazer uma revisão de anatomia, né? Eu vou acrescentar alguns conhecimentos de anatomia humana que vocês não tiveram na aula de anatomia humana 2, né? Para a gente poder depois fazer o estudo das imagens nos cortes axiais, tá? Então, aqui a gente tem, né, um desenho esquemático, né, demonstrando a organização dos órgãos da cavidade abdominal e da região pélvica também, tá? Então observem que nós temos aqui, ó, na parte superior o tórax, né, e a estrutura que vai fazer a separação de tórax, né, e de abdômen é justamente o diafragma, né? Então a gente observa o diafragma formando a cúpula aqui, ó, né, e vai justamente separar, né, a parte superior tórax, a parte inferior abdômen, tá? Então repara aqui que no canto superior direito a gente tem o fígado, né, que é um órgão bem volumoso, né, que ocupa a maior parte da região superior direita do abdômen, tá? Nós temos aqui o estômago, ó, né, o estômago ele fica localizado na região superior esquerda. Atrás do estômago a gente tem o baço, tá? Nessa região aqui, ó, atrás disso aqui tudo, ó, tá vendo? O contorno, a gente tem aqui o pâncreas, tá? Então o pâncreas ele fica localizado bem aqui atrás, né, do estômago. Nós temos também, né, o intestino delgado, né? O intestino grosso, que tá aqui, né? E a gente ainda tem os dois rins na parte posterior, tá? E aqui na parte inferior a gente tem bexiga urinária, né? No caso da mulher a gente tem o útero, os ovários, tá? Então é muito importante que a gente saiba a localização desses órgãos dentro da cavidade abdominal, né? De que lado fica o fígado, de que lado fica o baço, onde fica o estômago, né? Porque quando a gente sabe certinho a localização de cada um desses órgãos, é mais fácil você localizar eles depois no corte axial, tá? Então é bem importante que a gente saiba a localização de cada estrutura, ó, da vesícula biliar também, né, que fica aqui na parte inferior do fígado, né? Então isso é bem importante, tá? Então quem não se lembra a localização, isso tudo a gente viu lá na aula de anatomia humana 2, tá, gente? Quem por acaso não se lembra, seria interessante fazer uma revisão, né, só para memorizar, relembrar aí a localização de cada órgão dentro do abdômen. Quando a gente sabe isso, fica mais fácil localizar esses órgãos depois nos cortes axiais, tá? Aqui a gente tem, né, um desenho esquemático demonstrando justamente a localização desses órgãos. Então a cavidade torácica, que é esse que está em azulzinho aqui, né? Então a parte que fica fica o pulmão, fica, né, o coração, né, todas as estruturas do mediastino, os grandes vasos, ficam todo dentro da cavidade torácica, né? Aí o que vai separar tórax de abdômen é o diafragma, que é o músculo, tá? E aqui na parte inferior, né, a gente tem, aliás, aqui na parte central a gente tem, né, todos os órgãos abdominais e na parte inferior a gente tem a região pélvica, tá? Então é importante a gente conseguir lembrar, né, dentro de cada região dessa quais são os órgãos que a gente localiza, que a gente encontra e a posição deles aqui dentro dessa distribuição. Tá, isso a gente viu lá em Anatomia Humana 2. Coloquei essa parte justamente para a gente, né, dar um enfoque nessa parte de artéria e de veia, né? A gente falou bastante de artéria na região do abdômen, né, e agora eu vou explicar, né, algumas coisas relacionadas à veia aqui na parte do abdômen inferior. Quando a gente falou de tórax, a gente falou bastante de artéria. Então aqui, ó, a gente tem as duas veias cavas, né? A superior e a inferior. Qual que é a função da veia no corpo humano, tá? A função da veia é justamente trazer o sangue para o coração, porque esse sangue que vem da veia, né, que chega na veia, ele está vindo do corpo. Então, esse sangue ele está pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Então, o corpo está trazendo esse sangue para dentro do coração, tá? A mesma coisa aqui. Então a veia cava superior, ela traz sangue da parte superior do corpo, tá? E a veia cava inferior, ela vai trazer sangue da parte inferior do corpo. Então repara aqui, ó,
Na região do átrio, nós temos, né, dois orifícios aqui que vão trazer o sangue. Então, tem um orifício que pertence à veia cava superior e tem um orifício que pertence à veia cava inferior, tá? Então, essas veias, tanto a superior quanto a inferior, elas vão trazer sangue, né, pobre em oxigênio, e esse sangue vai vir para o coração poder bombear esse sangue para dentro do pulmão para que haja oxigenação, tá? Repara aqui que na veia também a gente tem o tronco braquiocefálico, né? Então repara que no caso da veia, o tronco braquiocefálico, né, ele vai se juntar aqui com a subclávia, né, e com a jugular, tá? No caso da veia, o nome é jugular. Então ele vai se juntar e vai formar a veia cava superior aqui, ó. Essas outras veias que a gente está vendo aqui, ó, essas 4 veias aqui, ó. Como é que eu vou passar o verde aqui, ó? Pera aí. Aqui, ó. Essas 4 veias que a gente está vendo aqui, tá? Que eu tô colocando a flechinha verde. Essas veias são as veias que vão trazer o sangue já oxigenado do coração do pulmão para o coração. Então esse sangue que está vindo aqui por essas 4 veias que a gente está vendo aqui, que eu coloquei a flechinha verde, ela está vindo do pulmão para dentro do átrio esquerdo. Por quê? Porque é o átrio esquerdo que vai bombear esse sangue para o ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo vai jogar esse sangue para dentro da aorta para ser distribuído para o corpo todo, tá? Então essas 4 veias aqui são veias que estão trazendo sangue do pulmão para o coração, tá? Que são as veias pulmonares, né? Essas veias são as veias que a gente chama de veias pulmonares, né? O nome já está dizendo, pulmonares por quê? Porque está trazendo sangue do pulmão, né, para o coração, tá? E esse sangue já está rico em oxigênio, tá? Então isso é bem importante que a gente se lembre dessa anatomia aqui também, né, para entender todo o trajeto que o sangue faz dentro dessas veias, tá? Então aqui a gente tem um desenho do coração, né, mostrando aqui, ó. Então veia cava, né, inferior, trazendo sangue da parte inferior do corpo, veia cava superior. Aqui a gente tem, ó, o arco aórtico, tá? O arco aórtico aqui, ó, com tronco braquiocefálico, carótida comum esquerda, subclávia esquerda, tá? E aqui, esse outro grande vaso aqui, né, é a artéria pulmonar, tá? Que vai estar justamente, né, levando sangue do coração para dentro do pulmão, tá? Então aqui, ó, veia cava superior traz sangue da parte superior do corpo, né, para dentro do coração, para o coração poder bombear esse sangue para dentro do pulmão e ele ser oxigenado, né? Então esse sangue, quando ele chega aqui pela veia cava, ele vai entrar no átrio esquerdo, no átrio direito. O átrio direito vai bombear esse sangue para o ventrículo direito e o ventrículo direito vai bombear esse sangue para dentro da artéria pulmonar, tá? Esse sangue vai passar pela artéria pulmonar para chegar até os pulmões, tá? Lembrando, todo vaso que chega ao coração trazendo sangue de algum lugar é uma veia, todo vaso que sai do coração levando sangue para algum lugar é uma artéria, tá? Aqui a gente tem também, ó, um outro desenho demonstrando a disposição dos órgãos abdominais, tá? Então aqui a gente tem um músculo diafragma, tá? Temos aqui, ó, fígado, a vesícula biliar, né? Toda essa parte amarela aqui é um ligamento que nós temos no abdômen que segura todas as vísceras no lugar, tá? Esse ligamento ele prende todas as vísceras e mantém essas vísceras no lugar. Aqui a gente tem o estômago, tá? Aqui nós temos, ó, o esôfago, né? Aqui a veia cava inferior, tá? E a parte torácica da aorta. Quando a aorta atravessa o diafragma, né, a parte inferior dela já passa a se chamar aorta abdominal, tá? A veia cava ela continua com o mesmo nome, veia cava inferior, não tem mudança de nome. Aqui a gente tem um desenho esquemático mostrando os órgãos abdominais, ó. Então, né, o esôfago atravessa todo o tórax, vai atravessar o diafragma e vai chegar até o estômago. O estômago já é um órgão abdominal, fígado também já está no abdômen, vesícula biliar, o pâncreas, né, os intestinos grosso e delgado, ó, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, reto, tá? Isso tudo a gente viu lá na aula de anatomia humana 2, tá, gente? Se vocês não se lembrarem disso tudo aqui, né, tem que dar uma revisada, tá?
Aqui, ó, nós temos também, eu tô passando um pouquinho mais rápido, porque isso aqui tudo vocês já tiveram, tá? Eu vou explicar com mais detalhes aquelas partes que vocês ainda não estudaram, tá? Então aqui a gente tem, ó, também demonstrando, né, a localização desses órgãos, ó. Então aqui a gente tem um corte sagital, então aqui, ó, o arco aórtico, tá vendo? Saindo do coração, o arco aórtico, tronco braquiocefálico, carótida comum esquerda, subclave esquerda. Ele faz essa curvatura, então a gente já tem aqui a aorta descendente, a aorta torácica, né? Quando ela atravessa aqui, ó, o diafragma, a gente já tem a aorta abdominal, tá? O estômago, que tá aqui. Aqui a gente tem o esôfago, tá? Então isso é bem importante a gente saber a localização desses órgãos, tá? Aqui só tem, eu acabei usando a mesma imagem, mas aqui o mais interessante é que eu queria que vocês vissem essa curvatura aqui, que a aorta vai fazer, né, para a parte posterior, atravessar todo o tórax, depois atravessar o diafragma e entrar aqui para dentro da cavidade abdominal, tá? Aqui mostrando um corte mesmo do esôfago, como é que ele fica, né, no microscópio, né? E aqui está mostrando a parte superior aqui, a junção do esôfago com o estômago, né, onde a gente tem a junção esogástrica aqui, ó, do esôfago com o estômago, que a gente chama de piloro, tá? Então isso aqui, aliás, desculpa, não é piloro não, é cárdia, tá? Piloro é lá na outra ponta, é aqui, o piloro é aqui no final, é entre duodeno e estômago. Aqui no início do estômago com o esôfago a gente chama de cárdia, tá? Porque justamente fica perto do coração. Então é um esfíncter que tem aqui, ó, que impede o refluxo do conteúdo estomacal para dentro do esôfago. Então é uma musculatura que a gente tem, tá? Que faz essa junção aqui de esôfago com estômago, tá? Aqui nós temos, né, que é bem importante, isso aqui é bem importante, gente, a gente saber, né, principalmente o que eu vou marcar aqui agora na imagem, tá? Então, aqui a gente tem o desenho da aorta, né, inteira aqui no caso. Ela sai do coração, aqui a gente suprimiu todos os órgãos, estão vendo? Para vocês observarem bem como é que é o trajeto dessa aorta, tá? Então, é bem importante a gente saber algumas regiões. Então, vocês já aprenderam na aula de tórax, né, que aqui a gente tem a aorta ascendente, né, a aorta ascendente, aí depois o arco aórtico, a aorta descendente. Enquanto ela estiver atravessando todo o tórax, a gente tem a aorta torácica. Atravessou, a partir aqui de baixo, a gente já tem a aorta abdominal, tá? Então, vamos observar aqui, ó. Isso aqui também vocês já aprenderam. Então, do lado direito, né, o primeiro ramo que a aorta vai emitir é o tronco braquiocefálico, né, que tá aqui, ó, tronco braquiocefálico, tá? O tronco braquiocefálico, ele vai se ramificar em duas artérias, né? A subclávia direita, né, e a carótida comum direita. Então aqui, ó, carótida comum, tá? Aqui a gente tem a subclávia direita e aqui a gente tem a artéria vertebral, ó. Tá? A artéria vertebral que vai subir, né, pela coluna cervical para entrar dentro da cabeça e também levar sangue para a parte superior do corpo. Aqui do lado esquerdo a gente tem, né, a carótida comum esquerda, tá? E a subclave esquerda que tá aqui, ó. Tá? Subclave esquerda. Então isso aqui vocês já sabem, vocês já estudaram, tá? Aí a gente vai ter a aorta torácica, atravessou o diafragma, agora daqui para baixo que a gente não viu ainda, que a gente vai ver. Então a gente tem um músculo diafragma que separa, né? E repara que depois que a aorta atravessa o diafragma, ela vai emitir 3 ramos aqui, ó, né? Então a gente tem a artéria hepática comum, que vai levar sangue para onde? Hepática se refere a fígado. Então a artéria hepática comum, ela vai levar sangue para o fígado, tá? Aqui no meio a gente tem a artéria esplênica, né? Esplênica se refere a baço. Então a artéria esplênica, ela vai levar sangue para o baço. E aqui a gente tem a artéria gástrica esquerda, né? Essa artéria gástrica, ela vai ajudar a irrigar parte do estômago, tá? Então a gente chama essa região aqui, ó, de tronco celíaco.
tá? Então repara que por que é tronco celíaco? Porque é um raminho único e depois esse raminho vai se dividir em 3 artérias, ó. Tá? Esse ramo se divide em 3 artérias. Então, esse primeiro pedacinho aqui que é inteiro, a gente chama de tronco. É tronco celíaco. Depois ele se divide em 3. Aí cada uma dessas tem um nome. Hepática comum, que vai levar sangue para o fígado, né? A esplênica, que leva sangue para o baço. E a gástrica esquerda, que leva sangue para a parte do estômago, tá? Então, essa região chamada de tronco celíaco são os primeiros ramos que a aorta emite logo que ela atravessa o diafragma, tá? Então, atravessou o diafragma, a gente já tem as artérias aqui do tronco celíaco, tá? Isso é importante que se saiba, tá? Que o tronco celíaco se divide em 3 ramos: hepática comum, gástrica esquerda e esplênica, tá? Por isso que eu tô marcando aqui para vocês. Desceu mais um pouquinho, ó, a gente vai ver uma outra artéria aqui, ó. Um outro raminho aqui, tá vendo? Essa outra artéria que a gente tem aqui é a mesentérica superior, né? As artérias mesentéricas são aquelas que levam sangue para os intestinos, tá? Então, no caso, mesentérica superior, porque ela vai irrigar a parte superior dos intestinos, mas ela também ajuda a irrigar outros órgãos, né? Outra parte do estômago também é irrigada por essa artéria. Ela vai se ramificando, né, e vai irrigando os outros órgãos. Mas toda vez que você vê a mesentérica está relacionada com o intestino. Então significa que a maior parte do que ela irriga com sangue são os intestinos, tá? Logo um pouquinho abaixo dela, eu tenho 2 ramos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a outra ferramenta. Tem aqui os 2 ramos, tá vendo, ó? Tem um aqui e um aqui do outro lado, ó. Esses ramos são as artérias que vão irrigar os rins. Se irriga os rins, a gente vai dar o nome de artéria renal, tá? Por quê? Porque ela vai estar levando sangue para os rins, parte da aorta, e irriga os rins. Descendo mais um pouquinho, né, eu vou ter a artéria mesentérica inferior, tá? A artéria mesentérica inferior, ela vai irrigar a parte inferior dos intestinos, tá? Que é essa artéria aqui, ó. Então ela vai levar sangue, vai ramificar e vai irrigar a parte inferior dos intestinos, tá? Chegou na altura da crista ilíaca, tá vendo a crista ilíaca aqui do lado, ó? A aorta vai se dividir em 2 ramos que vai descer para os membros inferiores, tá? Quando ela se divide, a gente passa a chamar ela de artéria ilíaca comum. Então a gente tem a artéria ilíaca comum direita, artéria ilíaca comum esquerda, tá? Então, quando chegou ali na altura do ilíaco, do osso do ilho, né, da crista ilíaca, a aorta se divide em 2 ramos, né? Artéria ilíaca direita, artéria ilíaca esquerda, né? E depois das ilíacas vão partir as artérias que a gente vai irrigar os órgãos abdominais, né? Bexiga urinária, os órgãos reprodutivos, né? No caso da mulher, o útero, o ovário e outras coisas. Mas pra gente, o mais importante é a gente conhecer esses ramos que a gente já estudou aqui no tórax, né? Saber o trajeto da aorta e saber esses que eu marquei em verde aqui, tá? Isso é o principal. Dessa imagem, o que vocês têm que saber é isso que está marcado em verde, tá, gente? O restante não é tão importante pra gente, tá? Por que a gente precisa fixar isso que está gravado em verde? Porque na hora que for fazer a administração de contraste para alguns exames contrastados, precisa saber em que região que o contraste está chegando, se já atingiu a região que o médico precisa para ver determinadas doenças. Então a gente precisa conhecer bem essa anatomia, tá? Então por isso que eu estou marcando o que é mais importante para a gente. Aqui eu coloquei um quadro, né, mostrando como é que a aorta está dividida, tá, na porção abdominal dela. Então a gente tem aqui o tronco celíaco, né, que tem as ramificações da gástrica esquerda, da esplênica e da hepática comum, tá? Então, o tronco celíaco está dividido em 3 ramos: gástrica esquerda, esplênica e hepática comum, ó. Gástrica esquerda irriga estômago e esôfago, esplênica irriga pâncreas, estômago e aumento maior. O aumento, tá, é uma região que a gente tem, que vai fazer, é um ligamento que a gente tem que recobre
né, parte dos órgãos abdominais, tá? Aqui esqueceram de colocar que o baço também faz parte dessa brincadeira, tá, gente? Ela também irriga o baço, por isso que ela tem esse nome, inclusive, tá? Então, o baço também é irrigado por essa artéria esplênica aqui, tá? A gente tem aqui a hepática comum, né? A hepática comum, ela vai irrigar o fígado, vesícula, estômago, né? Duodeno, pâncreas, omentro maior também é um outro ligamento que recobre os órgãos abdominais, tá? Eu não preciso que vocês saibam isso tudo aqui não, tá, gente? Mas que vocês tenham pelo menos uma noção, né, de quais são os órgãos principais que elas irrigam, tá? Aqui a gente tem a mesentérica superior, né, que ela irriga vários órgãos, mas o principal são os intestinos, o delgado e o grosso, tá? E a mesentérica inferior, que basicamente ela vai irrigar a parte inferior do intestino grosso, tá? E as artérias renais, que o nome já está dizendo, vai irrigar os rins, tá? Então, o que é importante é a gente saber tudo isso que eu estou marcando em verde aqui, tá? Como é que está dividido, né? E conseguir localizar cada uma dessas artérias aqui na aorta, tá? Que foi justamente o que eu mostrei lá na imagem anterior. Aqui, ó, nós temos, né, uma vista posterior, né? Então eu estou mostrando como é que a aorta que se curva para a parte posterior do tórax. Então observem aqui, ó, ela sai do coração, né, e faz uma curvatura para a parte posterior, né? Então ela vai descer do lado esquerdo do tórax do paciente, tá? Aqui é o lado esquerdo, a gente está vendo uma vista posterior, tá? Aqui, ó, depois que ela atravessa, aqui a gente tem o diafragma, mostrando aqui, ó, que é a veia cava inferior, né? Então logo abaixo do diafragma a gente já tem a veia cava inferior, tá? O esôfago tá aqui, ó, que vai se ligar com o estômago, e aqui a gente tem a aorta, tá? Então repara que a aorta, depois que ela atravessa o diafragma, ela já vai emitir aqui o tronco celíaco, né? Aqui é a mesentérica superior, ó, tá? Ali atrás a gente já tem as renais, as artérias renais, tá? Então esses trajetos são importantes que vocês saibam, tá, gente? Repara que o que vocês têm que saber é isso que eu tô falando, tá? Não é tudo isso que tá escrito aqui não, tá? É que eu aproveitei imagens de livro de anatomia, que tem muita informação, mas o que vocês precisam fixar, memorizar, é isso que eu estou falando. Aqui eu tenho um desenho esquemático que fica até mais fácil. Basicamente, tudo que está nessa imagem aqui é o que vocês têm que saber, tá? Tudo que tiver aqui nessa imagem vocês têm que saber. Então, olha aqui, ó. Eu tenho o coração, né, a aorta ascendente, arco aórtico, a aorta torácica, né? Aqui a gente tem o diafragma, né? O diafragma, eu vou fazer retinho aqui, mas vocês sabem que ele é uma cúpula, tá? Então o diafragma, ele vai passar mais ou menos por aqui. Deixa eu fazer isso aqui mais retinho. Ele é uma cúpula, ele vai passar aqui mais ou menos aqui, né? Com uma curvatura. Então atravessou o diafragma, embaixo a gente já tem o tronco celíaco que está aqui, né? Então o tronco celíaco ele é dividido em 3 artérias: a artéria hepática comum, a artéria gástrica esquerda e a artéria esplênica, tá? Abaixo do tronco celíaco eu já tenho, né, a mesentérica superior que está aqui, ó, mesentérica superior, que é essa artéria aqui, né? Logo abaixo eu já tenho as artérias renais, uma para cada rim, uma direita e uma esquerda. Abaixo eu tenho a mesentérica inferior. Chegou na altura da crista ilíaca, né, essa artéria, a aorta vai se dividir em 2 ramos, a artéria ilíaca direita e a artéria ilíaca esquerda, tá? Para descer para os membros inferiores. Então, basicamente, essa imagem é um resumo de tudo que vocês precisam saber, tá? Essa parte aqui vocês já sabem, que vocês já estudaram, não vou ficar repetindo. Então, essa imagem tem um resumo de tudo aquilo que a gente tem que saber dos ramos que a aorta emite. Ela não emite só esses, tá, gente? Tem outras artérias, mas eu estou falando somente das principais, daquelas que realmente é importante que a gente saiba, tá? Então, aqui tá, ó, o tronco celíaco. Ele vai originar 3 artérias: gástrica esquerda, hepática comum e artéria esplênica, tá? Aqui, ó, mostrando ele, ó.
Tá vendo? Então aqui a gente tem o estômago, tá? Os ligamentos aqui né, que mantém as vísceras no lugar, né? Então olha só, ele vai se ramificar, né? O tronco celíaco vai ter a hepática comum, tá vendo? A hepática comum, olha lá como ela sobe lá pro fígado, ó. Tá vendo? Subiu lá pro fígado. A esplênica, olha aqui, ó, a esplênica, ela passa aqui por trás do estômago, ó, e vai lá pro baço, ó, o baço aqui, ó, tá? A gástrica esquerda, olha, a gástrica esquerda, ela sobe, tá? E vai fazer uma outra artéria que vai irrigar todo a parte interna aqui do estômago, tá? Essa outra parte do estômago aqui, ela é irrigada pela mesentérica superior, tá? Então vocês observem que vai certinho as ramificações aqui, ó. Nessa imagem dá para ver certinho. Sistema porta-hepático. Isso também para quem vai trabalhar com tomografia e ressonância é importante saber, tá? O sistema porta-hepático, né, é o sistema da veia porta, tá? Então todos os órgãos abdominais, né, depois que eles recebem o sangue das artérias e fazem as trocas gasosas, as trocas de nutrientes, esse sangue precisa retornar para o corpo. Então, como é que é feito esse retorno? Então, as células vão passar para as veias menores, né, que são as vênulas. As vênulas vão recolher esse sangue e vão jogando nas veias mais calibrosas. Essas veias vão convergindo para uma veia mais calibrosa que fica aqui logo abaixo do fígado, tá vendo? O fígado tá aqui e a gente tem essa veia mais calibrosa aqui, ó, abaixo do fígado. Essa veia mais calibrosa a gente chama de veia porta, tá? Ela recebe outros ramos, outras veias, ó, né, até se confluir aqui nessa veia que a gente chama de veia porta. Então repara que eu tenho a veia esplênica, a veia mesentérica superior, tá? Que elas vão se confluir e vão formar a veia porta. Então a veia porta é formada por essas duas veias principais aqui, ó, a veia esplênica, né, e a veia mesentérica superior, tá? Elas vão formar aqui a veia porta, que é essa veia mais calibrosa, e essa veia porta vai passar e vai levar o sangue para dentro da veia cava inferior, tá? Então é importante que a gente saiba disso, que a veia porta ela é formada, né, por duas veias, a esplênica e a mesentérica superior, que vai recolher o sangue dos órgãos abdominais, né, e vai levar para dentro da veia cava inferior, tá? E a veia cava inferior vai jogar esse sangue para dentro do coração. Aqui a gente tem, né, a vista desse sistema porta-hepático. Então repare, é uma vista posterior, tá? Então aqui eu tenho o fígado, o estômago que foi suprimido, o pâncreas também foi suprimido aqui, né? Um pedaço do duodeno também foi para a gente conseguir ver essa veia porta. Então aqui a gente tem a veia porta, né? A veia mesentérica superior, né? E a veia esplênica. Então, olha, a veia esplênica e a veia mesentérica superior que vai formar o sistema portal, né? Que é a veia porta. Repara que tem outras artérias conectadas aqui, mas são artérias, né, secundárias. A gente está falando das artérias principais, tá? Eu preciso saber todas essas veias aqui? Não, gente, a gente não precisa, tá? O que precisa saber é o que eu tô marcando aqui em volta, tá bom? Aqui a gente tem um corte, né, de um desenho esquemático. Então, olha aqui, ó. Eu tenho aqui os dois rins, ó. Né, rim direito, rim esquerdo, tá? Aqui eu tenho as artérias renais, ó. Que estão levando sangue para os rins. E aqui eu tenho as veias renais que estão trazendo sangue dos rins, né, para cair dentro da veia cava, tá? Inferior. Aqui a gente tem a aorta, já também aqui, ó, tá? Então reparem que, né, a gente nos cortes depois alguns desses vasos a gente vai conseguir identificar, tá? Nos cortes de tomografia. Aqui a gente tem uma imagem demonstrando como é que é essa vascularização do abdômen, tá? Então olha aqui, ó, a gente tem a aorta abdominal, né, descendo,
E aqui a gente tem a divisão nas duas artérias ilíacas, direita e esquerda, tá? Aqui a gente tem a artéria mesentérica inferior, que é um dos ramos que partem da aorta, tá? E que repara como é que ela faz uma rede de artérias, ela vai se dividindo e vai irrigando todo o intestino grosso, tá vendo? Tá? Ela faz a irrigação de todo o intestino grosso aqui desse lado, tá? Lá atrás a gente tem, né, a veia cava inferior, né, que ela vai se dividir aqui nas veias ilíacas também, direita e esquerda, tá? Lembrando que veia, gente, é diferente de artéria. A artéria tá levando sangue oxigenado, que já passou pelo pulmão, do coração para o corpo. A artéria está fazendo o caminho inverso, ela está trazendo sangue dos órgãos para o coração bombear para dentro do pulmão e isso tudo ser purificado, tá? Isso é para acontecer a hematose, que são as trocas gasosas. E aqui a gente já começa na anatomia de abdômen, tá? Eu vou deixar essas imagens aqui para vocês darem uma olhada, tá? Como referência. Tá vendo que tem a altura dos cortes, mas eu vou usar aquele mesmo programinha que eu mostrei para vocês, tá? Vocês vão reparar que aqui tem muito mais detalhes do que no vídeo que eu vou gravar, mostrando lá os cortes axiais. O que para mim é importante que vocês saibam o que eu vou falar lá no vídeo, tá? Mas eu deixei essas imagens aqui como referência para vocês. Mas não precisa saber tudo isso que está nessas imagens, tá, gente? Isso aqui são cortes sagitais. Mas na prova eu só vou cobrar cortes axiais. Vocês não precisam saber tudo isso que está aqui nessa imagem. O mais importante é que vocês saibam o básico, que é o que eu vou explicar para vocês lá no vídeo, no outro programinha, tá? Bom, gente, continuando, aqui a gente tem então uma imagem de tomografia, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem uma TC de abdômen, tá? Vou rodar aqui para vocês verem, ó. Então aqui a gente tem todos os órgãos abdominais. A gente precisa saber localizar tudo isso com detalhes? Não, a gente vai aprender a localizar as principais estruturas, até para a gente conseguir, né, se localizar dentro do abdômen vendo cortes assim, tá? Eu preciso saber localizar apenas os principais órgãos, as principais estruturas, né, para a gente ter pelo menos uma noção. Quem precisa saber de todos os detalhes, né, é o médico radiologista, porque é ele que tem que dar o diagnóstico, mas a gente precisa conseguir pelo menos localizar os principais órgãos, né, para a gente conseguir se localizar durante um exame, tá? Então é para a gente conseguir fazer as marcações, conseguir saber onde começa, onde termina o exame, né, conseguir localizar os principais órgãos. Isso pra gente é o mais importante. Eu não preciso saber com todos os detalhes tudo que tá ali. A princípio parece uma coisa bem complexa, mas vocês vão perceber que não é tão complexo assim, tá? Aqui nesse primeiro corte a gente ainda está dentro da cavidade torácica. Então repara, ó, isso tudo preto que eu tô vendo aqui são os pulmões, né? Aqui eu tenho a aorta, ó. Então aqui a gente tem, ó, a aorta. Eita, escrevi tudo errado, peraí, vamos voltar aqui. A aorta. Tá, então aqui eu tenho a aorta. Que aorta é essa? Vocês estão vendo que ela ainda está onde? Dentro do tórax, tá? Então ainda é o que? A aorta torácica. Tá? Ela só vai passar a ser a aorta abdominal depois que, né, ela atravessar o diafragma e entrar dentro do abdômen. Aqui eu tenho o coração ainda, né? Então aqui a gente tem, ó, o ventrículo esquerdo. Aliás, desculpa, o ventrículo esquerdo, tá certo? Aqui é o ventrículo esquerdo, tá? Aqui eu tenho o átrio esquerdo. Aqui eu tenho o ventrículo direito.
E aqui eu tenho o átrio direito. Isso vocês já viram na aula de tórax, né? E aqui eu tenho, né, o septo interventricular. Então, septo interventricular, tá vendo? Que é esse músculo aqui que vai dividir, né, o coração em duas metades, direita e esquerda. Reparem como, né, é muito mais, né, o músculo do lado direito, né, do coração, ele é mais fino do que o do lado esquerdo, tá vendo? Por que isso? Eu já expliquei. O lado esquerdo do coração ele tem uma musculatura mais forte porque ele está bombeando sangue para dentro da aorta para chegar em todos os órgãos, então tem que ser mais forte. O lado direito só bombeia sangue para dentro do pulmão, que está logo ali do lado, então ele não precisa ser tão forte assim, tá? Então só para vocês relembrarem um pouquinho aqui. Aqui eu tenho as costelas, a musculatura, tá? Então é isso. Aqui a gente ainda está dentro do abdômen. Aliás, dentro do tórax aqui ainda, dentro do tórax ainda, tá? Então vamos rodar um pouquinho aqui, vamos descendo. Conforme a gente começa a descer essa imagem, nós vamos começar a perceber, ó, que vai começar a aparecer, né, abdômen aqui, ó, sair do coração, tá vendo, ó? E tô na região de transição aqui, ó. Tá? Tô entrando já dentro do abdômen. Então, ó, aqui ainda tenho pulmão, tá vendo? Pulmão, né? E aqui eu já tenho, ó, isso que a gente tá vendo aqui em volta já é diafragma, tá vendo, ó? Isso aqui é diafragma. Diafragma, ó. Tá, isso aqui também, ó, tudo diafragma, tá? Aqui é o músculo que tá separando o que? Tórax de abdômen, tá? Diafragma. Tá? Ainda é diafragma. Repara que a aorta ainda está dentro do tórax, ela vai atravessar, né? Quando o diafragma passar dela, ela já está atravessando para dentro do abdômen, então ainda, ela está dentro do tórax aqui ainda, tá? Então ainda é a aorta torácica, né? Esse lado aqui a gente já tem, ó, fígado, né? O fígado fica direito na maioria dos pacientes, tá? Reparem que aqui a gente tem, ó, a pele do paciente em volta, tá vendo? Essa camadinha branca que a gente tem em volta é a pele, né? Então, isso tudo que eu tô vendo aqui em volta do paciente é tecido epitelial, é pele. Tá vendo? É todo tecido epitelial. Vocês reparem que entre a pele e o músculo existe um tom de cinza que é parecido com esse cinza aqui do meio. Repara isso? Isso tudo é gordura, tá, gente? É tecido adiposo. Tá? Então é gordura. Tá? Essa camada, a igualzinha, repara que é igualzinha a essa aqui, ó. Então isso aqui também é gordura. Tá vendo? É o mesmo tipo, a mesma tonalidade dessa aqui, ó. Então é tudo gordura, tá? Aqui, ó, a gente já tá começando a ver o órgão, né? O baço. Tá? Então olha aqui, ó. O baço ele fica atrás de qual órgão? Não é atrás do estômago? Olha o estômago aqui, ó. O estômago é isso tudo. Isso aqui é ar dentro do estômago, tá? Mas o estômago é tudo isso aqui, ó. Vou contornar para vocês. Tudo isso aqui é estômago, ó. Tá? Tudo isso aqui é estômago. Então vamos puxar a flechinha aqui, estômago. Tá? Aqui a gente tem o ar dentro do estômago, tá vendo? E aqui o fígado. Aqui a gente tem a aorta, tá? Então, ó, fígado, estômago, né, gordura, baço, tá? Aqui a gente tem a margem do diafragma, né, a aorta torácica, pulmões aqui, ó. Deixa eu escrever aqui.
Então a aorta ela passa a ser abdominal depois que ela atravessa o diafragma, tá? Aqui a gente tem ar dentro do estômago. Escrevi errado aqui, ó, mas é a aorta, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Aorta torácica. Pronto. Tá? Então, o mais importante que vocês, para vocês conseguirem identificar aqui são os órgãos: fígado, estômago, baço, né? Aorta torácica, pulmão, tá? Isso é o mais importante, tá? Vamos avançar aqui um pouquinho na imagem. Então, ó, conforme eu vou descendo, né? Repara aqui, ó, vou descendo. Eu já quase saí aqui, ó. Ó, então aqui eu tenho fígado, estômago, aorta torácica, baço. Tá? Repara que o estômago tá sumindo, ó. Tá? Repara que aparece um órgão aqui, ó. Logo abaixo do estômago, tá? Muito grosso, peraí. Aqui. Esse órgão aqui logo abaixo do estômago. Isso aqui é um órgão, tá? Isso aqui é o pâncreas. Pâncreas, tá? Aqui a gente tem já agora a aorta abdominal, tá? Então aqui eu já tenho a aorta abdominal. Aqui eu tenho fígado. Tá? Estão reparando que eu tenho um outro redondinho aqui, ó, do lado direito, tá? Isso aqui é a veia cava inferior, tá, gente? Veia cava inferior, tá? Aqui a gente tem o baço, ó. Tá? Aqui é a gordura, ó, gordura. Tá? Estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o intestino delgado, ó. Tá? Tudo isso que vocês estão vendo aqui é intestino delgado, tá? Vou botar a flechinha aqui. Eu não, na hora da prova, eu nem vou identificar, tá? Qual é o intestino? Cadê? Intestino delgado, tá? Então isso aqui tudo é intestino delgado. Aqui na frente a gente tem o intestino grosso, tá vendo? Esse mais escurinho aqui é o intestino grosso, ó. Tá? Então vendo essa veia aqui no meio, ó, esse mais branquinho aqui, isso aqui é a veia porta, tá? Isso aqui que a gente tá vendo, ó, veia porta. Tá? Também intestino delgado, tá? Então reparem, isso aqui são as principais estruturas aqui. Então a gente tem que conseguir identificar os órgãos: fígado, pâncreas, baço, né, os intestinos, né, aqui a aorta, a veia cava inferior, tá? Então esses detalhes que eu tô botando aqui são os mais importantes. Vamos avançar mais um pouquinho aqui na imagem, ó. Tá, avancei aqui mais um pouco. Só ver um negocinho aqui. Ó, avancei aqui, a imagem estava assim, vou avançar ela mais um pouquinho, ó. Quando eu avanço mais um pouco, tá? Eu ainda continuo tendo aqui, ó, fígado,
Repare que eu tenho apareceu uma estrutura com uma tonalidade diferente aqui colada no fígado. Repare que a densidade é diferente. Isso aqui é a vesícula biliar. Por que ela está nesse tom de cinza mais escuro? Porque ela é preenchida por líquido, tá? Então aqui a gente tem a vesícula biliar, tá? Então aqui a gente tem vesícula. Aqui, ó, a gente tem o rim direito. Aqui a gente tem, ó, rim esquerdo. Aqui nós temos a aorta abdominal. Tá? E aqui, ó, veia cava inferior. Tá? Veia cava inferior. Aqui a gente tem o baço. Tá? Aqui, ó, nós temos, né, intestino delgado. Isso tudo que a gente tá vendo aqui em cinza mais escuro são as gorduras, tá? Que fica entre os órgãos abdominais. Tá? Então, vendo esse pretinho aqui na frente, ó, isso aqui é o intestino grosso. Aqui também tem gordura, ó, tá? Então, as principais estruturas são essas, ó, né? Fígado, vesícula biliar, o rim direito que tá aqui, o rim esquerdo que tá aqui, veia cava inferior, a aorta abdominal, né, o baço, a gordura, o intestino delgado, intestino grosso aqui na frente, tá? Vamos avançar mais um pouquinho. Conforme a gente vai avançando, ó, né, a gente já tem aqui, ó, o fígado ainda persiste, tá vendo, ó? Fígado, né, vamos colocar lá, fígado. Aqui eu tenho rim direito. Aqui a gente tem, ó, o rim esquerdo. Ó, veia cava inferior. Então, reparando que a veia é mais calibrosa do que a artéria, ó. Veia é mais calibrosa que a artéria, tá? Veia cava inferior. Do lado eu tenho a aorta abdominal, ó. Tá? Aqui na frente, esse e esse aqui, ó, intestino grosso. Tá? Aqui a gente tem intestino delgado. Tá? E a gordura aqui entre os órgãos, tá? Isso tudo aqui é gordura. Tá? Aqui estão os principais, ó. Tá? Vou avançar mais um pouquinho aqui na imagem. Então, ó, reparem que a gente tem, né, uma imagem mais inferior, ó. Já sumiu aqui, ó. O restinho do fígado vai sumir aqui agora.
tá? Então aqui a gente tem aqui, ó, rim também, tá vendo? Ó, rim, o rim tá aqui, ó, rim, né? Sumir da imagem, ó, sumiu, conforme eu desço. Então preste atenção para você não confundir o rim com esse músculo aqui. Esse músculo aqui é o psoas, tá? Essa musculatura que tá aqui do lado, tá? Então, ó, vou descer para tirar o rim da imagem e o fígado também. Então, o que que restou aqui para mim agora? Isso aqui é músculo, tá, gente? Ó, isso é músculo. Músculo, tá? Isso não é rim, não. Aqui eu tenho veia cava inferior, aorta abdominal. Aqui eu tenho intestino delgado, né? Intestino grosso, ó. Aqui do lado também intestino grosso, tá? Lembra que a gente tem o cólon ascendente, descendente, transverso, sigmoide, tá? Então vamos colocar aqui os nomes. Veia cava inferior. Aqui a gente tem músculos. Eu não preciso saber o nome desses músculos, tá? Então só vou colocar para vocês identificarem o que que é. Não precisa saber o nome. Músculos. Intestino delgado. Aqui aorta abdominal. Aqui intestino grosso. Aqui também é intestino grosso. Mudou de lado. Vamos lá. Intestino grosso. Tá? Então reparem aqui, ó, que se a gente já tem as principais estruturas, ó, veia cava inferior, né, intestino grosso, isso aqui também intestino delgado, isso tudo que tá no meio aqui dessa mesma tonalidade é tudo gordura, tá, gente? Ó, tudo gordura isso aqui, né? Intestino delgado, a aorta abdominal, veia cava inferior, tá? Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos descer mais o exame. Repara o que que acontece com a aorta aqui, ó. A aorta tá aqui nessa região, tá? Repara o que que vai acontecer com ela, ó. Olha lá, tá reparando que ela se divide? Tá? A aorta aqui se dividiu em duas, ó. Era uma só. Ó, tô com o mouse em cima, ó. Vou descendo, se dividiu. Quando ela se divide, o que que a gente tem? A gente tem a artéria ilíaca esquerda, a artéria ilíaca direita, tá? Então a gente vai ter aqui a artéria ilíaca direita e aqui a artéria ilíaca esquerda, tá? Então, artéria ilíaca direita, artéria ilíaca esquerda. E aqui continua a veia cava que não se dividiu ainda, tá vendo? Mas ela se divide também, já. Então aqui a gente tem a veia cava inferior. Veia cava inferior, tá? Olha, toda a gordura abdominal, aqui a gente tem intestino, né? E gordura. Aqui pra gente principal prestar atenção nessas veias. Aqui eu tenho músculo, tudo isso aqui também em volta é músculo, tá? Tudo isso é músculo, intestino, tá? E aqui a gente tem gordura intraabdominal, tá? Ó, tudo isso aqui é gordura também, tá? Vamos avançar mais um pouquinho. Ó, repara o que vai acontecendo, ó. Aqui, repara o que vai acontecer com a veia agora. Olha lá como ela se divide, tá vendo, ó? Olha aqui, ó. Viu? Se dividiu. Então, reparem aqui o que a gente tem, ó. Aqui eu tenho
artéria ilíaca esquerda, artéria ilíaca direita, tá? Aqui eu tenho veia ilíaca direita, veia ilíaca esquerda, tá, gente? Então, ó, são duas artérias e duas veias. Então, aqui ao lado direito, ó, artéria. Vou escrever de verdinho, peraí. Artéria ilíaca direita. Aqui eu tenho artéria ilíaca esquerda. Aqui eu tenho veia, veia ilíaca esquerda. E aqui eu tenho veia ilíaca direita. Tá vendo? Então agora aqui eu tenho direita. Eu tenho todo mundo dividido, ó. Tá? Então repara aqui, ó. Aqui eu tenho a veia cava que dividiu. Aqui também, ó. Aqui eu tenho as artérias ilíacas. Repara como uma artéria é menos calibrosa do que veia, tá, gente? Tudo isso que eu tô vendo em volta aqui é intestino. Intestino, gordura, 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 músculo, tá? Aqui a gente já tá vendo o osso do quadril, tá vendo? Esse aqui já é os ossos do quadril, ó, tá? Então já tô bem baixo, o corte já tá bem baixo. Vamos continuar aqui descendo. Vamos descer mais um pouco. Ó, chegamos aqui na região do sacro. Descendo mais um pouco, vai começar a aparecer aqui, ó, bexiga urinária, tá? Aqui a gente tem, ó, a bexiga urinária. Bexiga urinária aqui, ó. Tá? Repara que a gente já tá chegando aqui no final aqui do sacro. Vamos descer mais um pouquinho, ó. Aqui a gente já vai entrar no reto, ó. Tá vendo? Essa pretinha aqui já é o reto do paciente, ó. Vou descendo, ó. Já é a região retal aqui no final. Descendo até fechar aqui na sínfise púbica, tá? Então aqui já é a região da sínfise púbica, ó. Já tá abaixo que já estamos vendo, ó, o úmero, tá? Então repare que a gente fecha o exame, né, na altura da sínfise púbica, tá? Então, pessoal, esses órgãos que eu marquei para vocês no abdômen são os mais importantes, são aqueles que realmente a gente precisa visualizar no exame, tá? A gente conseguir visualizar direitinho, né? Essas estruturas são as principais. Não é tanta coisa, né? São poucas coisas, é mais conseguir mesmo identificar os órgãos, tá? Que isso é o mais importante, tá? Conseguir identificar os órgãos, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamem. Eu vou deixar também um outro vídeo que é daquele mesmo médico que eu deixei no anterior. Eu vou deixar para vocês dar uma consultada também, tá bom? Se tiver alguma dúvida aí, vocês me chamam, tá? Bons estudos, um abraço para todo mundo.